No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre entrevista de Luxemburgo após o jogo contra o Santos. O Vanderlei Luxemburgo, ele falou sobre a situação, Bruno. Ele deixou claro, ele fez um desabafo antes de começar a coletiva e ele disse: ganhamos porque treinamos por 10 dias e não por causa de pressão feita por torcida. E ele desabafou sobre a situação vivida por seus jogadores nesse momento de tanta pressão no Corinthians. Vamos escutar o Luxemburgo, depois eu quero escutar o Bruno. Às vezes, as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui, que nós, o presidente não queria que nós jogássemos. Não existe isso, né? E alguém fica inventando coisas como se factuais, como se fossem realmente fatos concretos e criando uma situação desagradável para nós. Então só temos que lamentar. Porque os jogadores jogaram o jogo foi por causa de ontem. Nós voltamos para São Paulo. Nós ganhamos o jogo porque nós treinamos 10 dias, nos preparamos para um jogo difícil fora de casa, contra adversário. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, que a nossa voz chega através de vocês a todo mundo. Nós queremos paz. Paz para trabalharmos. Ou você acha que uma pressão vai fazer você ganhar? Ou uma porrada vai fazer você ganhar? Que para você ganhar é trabalho ao longo do tempo. Uma competição ela não termina, que nem a gente vê as críticas. Começou o campeonato com 3 rodadas, já está na zona de rebaixamento. Mas caramba, nós temos umas 35 rodadas pela frente. Como é que você pode determinar aquilo que vai acontecer em 3 rodadas? Quantas pessoas se equivocaram em análise precoce de falar que fulano vai ser campeão, o outro vai ser cair, o outro não vai, e muda a coisa todinha. Acho que esse bom senso precisa de existir no futebol e ter paz para nós trabalharmos. Porque quantas vezes vocês viram pessoas que vão, porque nós somos ídolos de alguém, vão aos hotéis, vão ao centro de treinamento, vão encontrar com a gente na rua e de repente sofrem agressões desnecessárias porque alguém cismou de apelar, de fazer pressão através da violência. Não existe isso. Essas pessoas que nós somos ídolos, eles querem tirar uma foto, e uma foto dura 10 segundos, não mais de que 10 segundos, e a pessoa vai embora contente. Infelizmente, ontem, o bom senso fez com que nós voltássemos para São Paulo e pudéssemos descansar e voltar para o jogo hoje. E a outra coisa que eu vi, vou me referir a ela porque eu vi, por acaso, na internet, a gente fica vendo, foi na Marília Ruiz, que ela fez um comentário sobre violência que aconteceu com a gente ontem aqui. Aí alguém meio desavisado, que são os internautas hoje, isso repercute, falou que aquilo que nós tivemos ontem não foi nada de pressão. Aí mostraram um vídeo da torcida toda do Corinthians pegando o ônibus, cercando o ônibus do Corinthians, era o ônibus do Corinthians, dando porrada com bandeira, com isso, aquilo, outro. Quer dizer, essa pessoa simplesmente achou que aquilo ontem não era uma coisa que nós teríamos que descer para criar uma confusão, porradaria, briga, alguém se machucar, e mostraram que aquilo que lá atrás aconteceu é que a violência, cara, violência é violência, independente se ter muita ou menos pessoas. Então a gente tem que lamentar tudo isso, dizer que é ruim para o futebol, a imagem do futebol brasileiro fica sempre arranhada com respeito a isso, e vocês da imprensa, a gente respeita, mas são as pessoas que vão fazer essa coisa mudar, porque nós não conseguimos chegar à casa das pessoas se não for através de vocês. Nós vamos criar bom senso, ou senso, seja lá o que for, se não for através de vocês. Então é isso que eu queria falar, dizer que nós voltamos e foi uma decisão sábia para evitar qualquer tipo de problema. O que nós vimos hoje, lamentável. Eu já trabalhei aqui na Vila Belmiro, lamentável. Quem sai prejudicado é o clube. Quem saiu prejudicado com falas homofóbicas? Foi o Corinthians, que perdeu o mando de campo. Estão tentando transformar. Então, isso tudo tem que colocar em conta, tem que saber como é que funciona isso. Né? Então, é lamentável você ver isso aí. O Fluminense, há 1 mês e meio atrás, era a sensação do futebol brasileiro. 1 mês e meio depois, passou a não prestar, invade torcida, dá uma porrada em jogador, faz isso aqui. Caramba, o que é isso, rapaz? Onde é que nós vamos parar? Nós só queremos paz e poder trabalhar. E tenha bom senso. As pessoas têm um bom senso. Só isso. Vocês não têm noção de quando uma invasão de torcida acontece, porrada acontece, o que nós temos que trabalhar a cabeça do jogador para voltar a colocar o jogador numa situação de trabalho normal. Olha só o que você tem que estar preocupado. Taticamente, fisicamente, tecnicamente, com o adversário, o que vai acontecer? Nós temos que preocupar primeiro e criar um ambiente que foi parado momentaneamente por invasão, por isso e aquilo. Temos que reconstruir o ambiente para poder seguir no futebol.
É complicado. Essa construção foram os jogadores que fizeram com o trabalho de 10 dias. Olha aí, Bruno, ele foi muito bem, né? Quando ele diz que vocês não têm ideia de como é pra você trabalhar a cabeça de um jogador, depois do cara passar por uma situação como essa, aí ele fala, o treinador tem que pensar em tática, time titular, time reserva, psicológico de jogador, pressão de torcida, realmente dificulta o trabalho. E ele diz, o que faz o time jogar não é porrada, é trabalho. Sim, ele está certo, né? Não pode glorificar, colocar em cima de uma ameaça, de um ataque, uma vitória. Isso não é normal, não pode acontecer. E ele deu vários exemplos aí. Se o Corinthians tivesse perdido, ele não falou isso, mas a gente já falou, se o Corinthians tivesse perdido, era o time do Corinthians que seria atacado e não o time do Santos. Então isso não é normal, isso não... Você está trabalhando, você está competindo. Ganhar ou perder jogo não é uma escolha, né? Eu vou agora... Esse jogo eu vou ganhar, esse jogo eu vou perder. É claro que todo mundo tem direito de opinar, de falar sobre um time de futebol. É um trabalho público, é um trabalho que tem... os times têm grandes torcidas, as pessoas comentam, enfim, é normal. Mas não pode passar do limite. E o limite eu estou na arquibancada, eu vaio. Não quero ir no jogo, não estou gostando do time, não vou no jogo. É isso, não pode passar disso. Você não pode chegar a ameaçar, cercar ônibus, conversar, aquelas conversas que falam, né? Conversa pacífica não é ameaçadora. O cara está exposto, aquelas conversas que a gente vê de treinador e jogador cara a cara, no meio de uma roda de um monte de gente, se um ali decidir dar um soco, vira uma coisa absurda, não tem segurança nenhuma. Ali, se alguém está com uma faca, resolve dar uma facada, isso não é normal. Ser ameaçado, não poder sair de casa, ter que viajar com segurança, ter que descer num aeroporto cercado pela polícia, isso não é normal, isso não pode acontecer. O futebol... ele envolve paixão, envolve um monte de coisa, mas isso não é justificativa para esse tipo de coisa. O máximo que o cara tem que fazer, não gostei, não vou no jogo. Ou não gostei, vaiei, pego minhas coisas e vou para minha casa. É isso, acabou. Nada mais que isso. E Vamp, é um depoimento corajoso do Vanderlei. Ele, inclusive, questiona a torcida do Corinthians. Quando ele fala, a torcida do Santos faz isso aqui hoje, ela vai prejudicar o time. Os gritos de homofobia lá da torcida do Corinthians prejudicam o Corinthians, porque a gente perdeu lá o mando. Ele faz um desabafo geral, né, Vamp? Não só dele, do Luxemburgo e do Corinthians, mas um desabafo, como a gente sempre fala, pro geral, pro futebol, pra todos os clubes. Se você pegar o Luxemburgo, a chegada dele no Corinthians aí, acho que não tem nem 2 meses, 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês, já é a terceira, né? Lembra que ele saiu pra conversar com a torcida? Essa semana a torcida foi no CT e agora lá em Santos. Quer dizer, não ajuda em nada. Eu tive já do outro lado lá. E tá pensando que todos os jogadores, você tem um plantel de 30 jogadores, 35 jogadores, acho que todo mundo tem a mesma personalidade, todos os caras são pai de família, uns têm medo. Eu tava vendo o Aldair Helman, né? Odair Helman. Você viu quantos telefonemas antes do jogo ele recebeu? Descobriu o telefone dele? Vazaram o telefone dele? Antes do jogo? E aí vai ajudar em quê? Sabe onde os filhos estudam, aonde a escola onde os caras moram, não ajuda em nada. E o mais engraçado é que todo mundo sabe quem é os caras, viu, Bruno? Sim. Eu parei de jogar tem 17 anos. Eu sei que até hoje quem é os caras do Corinthians que fazem as coisas. Deus mesmo tá lá, todo dia. Todo dia, e a polícia não sabe quem é. Eu que sou pessoa civil, eu sou Você civil. sabe quem são todos? Todos da sua época ainda estão lá. Quase todo mundo eu vi na televisão, eu digo, olha lá, os mesmos. Agora, é uma situação que vai ser difícil de mudar. Ô, Bruninho, o Duílio, ele se posicionou ontem. Mas se posicionou. Tem muitas vezes que ninguém nem se posiciona, que ninguém fala. Ele se posicionou de uma forma contrária aí às organizadas. Ele fez um questionamento. A gente vai colocar aí a declaração do Duílio. Ele falou sobre os 2 episódios dos últimos dias, tanto o protesto contra a delegação do Corinthians na chegada em Santos, quanto o ato feito pela torcida santista, tá? Se posicionando fortemente, seu celular tá vazando aqui na imagem, só pra te avisar. Ele tá fazendo selfie, ele tá aqui. Eu tô olhando aqui. O modo que o Duílio vai falar. Se posicionando fortemente. O presidente do Corinthians disse que pretende repensar, é por isso que eu falo. Eu acho um ato um pouco de coragem. Claro que não é nossa, mas
deixou claro que pretende repensar a relação do Corinthians com as organizadas. Vamos ouvir aí o Duílio. Tristeza em relação a isso, violência no futebol só aumenta, pelo que a gente tem acompanhado, manifestações em todos os clubes, protestos, acho que são legítimos, mas tudo tem um limite, né? Então, a gente lamenta e o Corinthians vai fazer todo o possível e impossível para que a gente tenha segurança, para que o futebol volte a ser, como hoje vi muitas famílias aqui assustadas, como ontem, né, na chegada do ônibus, deixando claro, ninguém tem medo de descer. Mas eu não vou colocar uma delegação de atletas em risco, e principalmente a torcida que foi no hotel receber jogadores com seus filhos, famílias. Então, qualquer tipo de confusão ali na descida da delegação podia criar um problema muito maior, né? E esse problema está batendo na porta, né? A gente está sempre falando que a qualquer hora vai acontecer uma tragédia, já aconteceram várias, mas elas estão cada vez mais perto. Então, acho que a gente tem que repensar tudo isso. O Corinthians também vai repensar a sua relação também com as torcidas organizadas. Nós vamos conversar internamente para ver qual o caminho nós vamos seguir. Tivemos aí nos últimos 10 dias, 10 manifestações de alas diferentes das torcidas, tem eleições no clube e nas torcidas, e o Corinthians não pode ser sempre prejudicado com isso. A gente sabe do momento, sabe da responsabilidade, sabe o que trabalho que tem que ser feito para que a gente esteja na posição que o Corinthians tem que estar no Brasileiro, mas daí para a violência aí já uma distância muito grande. Em relação à relação que nós temos com eles, sempre fui a favor da paz, da conversa, nada de violência, por isso sempre atendemos. Não quero falar aqui o que vai acontecer, porque eu coloquei há pouco. Nós vamos repensar, vamos ver se a gente também, como clube, está errando em algum momento para que aumente essa violência ou não. Eu sempre fui a favor da conversa para que a gente tivesse paz, não só no Corinthians, mas em todos os lugares. Se não estiver adiantando conversar, não faz sentido se a gente não tiver paz, mas não é uma decisão tomada. Nós vamos conversar internamente para ver como a gente vai seguir. Voltamos aí para a Rádio Jovem Pan, tá? A gente está escutando aí a declaração do Duílio, presidente do Corinthians, dizendo que ele vai repensar a relação com as torcidas organizadas. Vander, quando eu estava falando sobre isso, você deu uma risadinha até meio que irônica. Não de você. Não, claro, dele. Mas você acha, então, que o Duílio vai repensar, mas nada vai mudar? Eu acho exatamente isso que você falou. Gostaria que não fosse assim. Acho que o presidente foi extremamente cauteloso. Ele tinha que falar alguma coisa. Ele falou, dividiu várias vezes parte da torcida, há alas da torcida. Ele está caminhando sobre cristais, né? Está numa loja de cristais, para evitar rota de colisão com quem ele sabe que não tem regras. Esses grupos de torcidas organizadas, esses que atuam na base da violência, da pressão, da ameaça pelo terror, eles não têm regras. Se é uma guerra, eles não têm regras. Guerra também tem regras, né? Então, eles não têm regras. Então, o presidente, eu concordo com ele, tem que ser cauteloso, porque ele sabe com quem ele está tratando. Se amanhã esse grupo entender que tem que fazer uma reunião com os jogadores, atenção, aconteceu agora, né? Amanhã, se a torcida organizada, ou parte dela, que são os caras que fazem barulho realmente, entender que tem que ter uma reunião com todo o elenco para saber o que vocês estão ganhar por bem ou por mal, então vai ter a reunião. Será surpresa para mim se os caras chegarem lá e a segurança do clube estiver com orientação, ter recebido orientação, aqui não passa ninguém, aqui não entra mais ninguém, tá certo? E ainda com apoio policial, porque a gente sabe que precisa. Será uma grande surpresa para mim. O natural, se acontecer essa exigência da torcida, é todo mundo lá, todo o time perfilado, inclusive o Vanderlei, que vai jogar uma conversinha fora, aquele negócio todo, com todos eles lá. Esse é o cenário. E não se surpreendam se acontecer isso no Santos novamente. Depois de tudo que aconteceu ontem, acontecer novamente no Santos. É porque é o temor, eu reconheço isso. Não Mas já é válido. A gente já viu muito presidentes que nunca
disse repensar a relação com a torcida. Já é válido, não é? Um posicionamento do presidente dizendo que tem que repensar? Ou não? É só discurso e não vai acontecer nada? Para mim é uma declaração protocolar. Não poderia falar nada disso meia hora depois do evento. E 24 horas depois de ter sofrido na carne. Porque não foi só esse negócio de desembarque. Foi ameaças, Reunião. rojões, socos no ônibus. Não foi só isso. Viemos aqui ameaçar, xingar você no desembarque. Não foi. Na semana foi 2 vezes. Teve no CT e lá embaixo em Santos. Então. Na mesma semana. Então ele fez uma declaração, é o presidente do clube. Estava lá. O jogo não acaba. Ele ganhou o jogo. Ele tem que lamentar, lógico. Ele não queria isso, eu sei disso. Mas ele tem que falar alguma coisa. Tem hora que o cara tem que falar. Vamos repensar. Ele disse aí, não vou falar nada agora, porque nós vamos pensar melhor. Claro que vai pensar melhor. E deve ter o pessoal dentro do clube já jogando água na fogueira. Ó, calma, é ano eleitoral, esses grupos estão frequentando o clube, estão em busca de eleitores, eles têm chapa, eles estão participando da eleição. Eles formaram chapas, tá certo? Então eles também têm peso político, só que eles têm o peso político e também têm a força de assustar aqueles que estão em torno. Isso acontece toda hora. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu acho que tem que ter apoio. O Corinthians e todos os outros clubes têm que ter apoio. De longe, de vários lugares. Tá certo? A imprensa, acho que a totalidade da imprensa tem falado mais ou menos esse discurso que nós estamos falando aqui. Mas o Ministério Público tinha que entrar na parada, a polícia tinha que entrar ativamente na parada, tá certo? O Judiciário, a CBF, a Federação Paulista de Futebol. Se todo mundo agir de alguma maneira, dentro das suas possibilidades, reforça os dirigentes do clube. Mas já é um ponto positivo, Mauro, o Duílio se posicionar ou não? Não tem nada de positivo nesse discurso. Ele só falou. Vamos ver se ele vai ter atitudes que sejam, digamos assim, realmente contundentes, né? E que tipo de atitude ele pode tomar. Aí tem que ver o que ele vai fazer exatamente. Não entendi. Quais serão as medidas, né, que o Corinthians vai tomar com relação a isso? É porque essas organizadas realmente elas têm muito poder em todos os clubes. Em todos os clubes grandes. Isso é uma outra coisa que não dá para ignorar. As torcidas organizadas, elas têm um poder de influência muito grande. Elas existem e elas têm poder de influência. Não adianta falar assim, acaba com... Isso é uma bobagem, isso é um papo pueril, assim, ingênuo. Acabe com as organizadas. Tá bom, já tentaram, você não acaba com a organização de pessoas, você não impede que as pessoas se organizem e se reúnam. E elas, no Rio tem torcidas que estão banidas aí por anos e elas continuam existindo. Elas só não levam bandeira. Do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, continuam existindo. E continuam grandes, né? E continuam grandes, elas continuam amealhando muitos seguidores. Então você não consegue eliminar isso. Tem que encontrar uma outra forma. Eu acho que o caminho para você, repito, sem querer ser redundante, já até sendo, é punir o CPF. É a única maneira. Você pune as pessoas. Não adianta você punir o CNPJ e as pessoas continuarem fazendo aquilo que elas vêm fazendo. Agora, com relação ao clube, né? Recentemente o Corinthians consultou as organizadas antes de contratar um técnico. Então, não sei, o que ele vai fazer agora? Vai mudar radicalmente isso? Foi agora, há pouco tempo. Há pouco tempo. Foi a situação do Cuca. Então o que o presidente do Corinthians vai fazer agora? Então vamos ver se ele vai ter medidas de fato. Isso, por exemplo, não faz sentido. Acho que as torcidas organizadas, elas são atuantes e elas têm força. Isso é inegável, não dá para virar as costas para isso. Não significa que você tem que consultar a torcida organizada para contratar um técnico. Você tem que contratar porque você tem convicção de que aquele técnico vai ser bom para o seu time. E no caso específico do Cuca, analisar o contexto de uma outra questão extra-futebol que envolvia a sua vida. Vamos bancar essa? Vamos contratar a si mesmo? Vai haver rejeição? Aí é uma decisão interna do clube. Isso aí não tem que ter participação, na minha opinião, da torcida organizada. Acho que a torcida organizada tem que torcer. Torcer, pode protestar, ela pode fazer um monte de coisa. Mas dentro de um certo limite, né? Agora, o discurso ontem foi mas recentemente ele consultou os torcedores para saber se contratavam ou não o técnico, que foi amplamente noticiado. Então, sinceramente, prefiro esperar para ver se de fato o Corinthians vai fazer alguma coisa diferente com relação ao contato e o relacionamento com as organizadas. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.